Amigos, amigas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Desejo a todos e a todas uma paz, uma luz de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que nós possamos estar à mercê do seu manto de proteção, de bondade e misericórdia. Hoje nós iremos dialogar com vocês em torno de um assunto que está muito na atualidade. Um assunto interessante, além de interessante, muito curioso. Esse assunto, minha gente, ele dá o que falar, porque nós vemos que há aí na atmosfera um certo ar de ansiedade, de empolgação. E vocês devem estar nos perguntando, mas que assunto é esse, Jorge? Olhem só como nós já ficamos ansiosos para saber qual o assunto. E o assunto qual é? Senão, os mundos de regeneração. Exatamente, minha gente, os mundos de regeneração. Esse tema, esse assunto relacionado aos mundos de regeneração, nós vemos que tem tomado aí espaço, ocupado espaço em vários debates, em várias palestras, em vários estudos, por conta mesmo da situação que o mundo, que nós estamos cada qual enfrentando em razão dessa pandemia que, de certo modo, tem provocado aí uma série de reflexões, uma série de questionamentos da finalidade desse acontecimento que tem um caráter global. Pois bem, mas antes de falarmos exatamente sobre os mundos de regeneração, mas a título pedagógico, penso que o ideal seria que nós fizéssemos uma breve incursão ali no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Há muitas moradas na casa do Pai. E exatamente nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele arrolou, ou seja, ele estabeleceu quais os tipos de mundos existentes e que aí estão para servirem de habitação, de moradia a essa gama infinita de espíritos, mesmo porque nós temos que admitir, por força da própria lógica que nos faz compreender e concluir finalmente, que nesse universo imenso, descomunal, infinito, só na nossa galáxia, que é a Via Láctea, já se catalogou, através de vários estudos, várias observações trazidas pelos telescópios, principalmente o Hubble, já se catalogou a existência de aproximadamente 200 bilhões de estrelas, 200 bilhões de sóis. E vejam só, se levarmos em consideração o nosso sistema solar aqui, onde nós nos localizamos, levando em consideração que o nosso sistema solar tem aí em torno de 8 planetas, multiplique 200 bilhões por 8, o número 8, por exemplo, é um absurdo. Isso nós estamos falando só da Via Láctea. Isso falando tão somente daquela pequena faixa que foi observada do universo, 1%, no máximo 2% do universo, foi observado, faltando o restante. Então, por aí vocês veem a enormidade desse universo infinito, e seria um tanto quanto que estranho admitirmos que existe tão somente vida aqui na nossa Terra, o que não é verdade. Inclusive, os astrônomos têm estabelecido que não dá para concebermos um universo tão grande, tão cheio, abarrotado de galáxias e mais galáxias, em que apenas um único planeta tem aí a habitação como ocorre com o nosso. Pois bem, então Kardec nos diz que existem os mundos inferiores, onde ocorre ali o predomínio da matéria bruta. Não existe o aspecto moral em evidência. É
espíritos que estão ainda na infância da humanidade. Acima dos mundos inferiores, nós temos quem? Nós temos os mundos de provas e expiação, que é o nosso mundo. Olhem só, a distância que nós estamos desses mundos imperfeitos ou inferiores, a distância de apenas 1 grau. Então, qual é a característica do mundo ou dos mundos de prova e expiação? Kardec nos informa que é o predomínio do mal, das paixões grosseiras, dos vícios generalizados. Não quer dizer que não existe o bem, nós sabemos que existe, mas o bem está aí de permeio com o mal, todavia o mal impera. Prova disso, nós podemos verificar diariamente aí os noticiários não muito agradáveis em torno de vários acontecimentos infelizes que nós somos aí bombardeados diariamente. Então essa é a característica do nosso mundo. Acima do nosso mundo, aí vem os mundos regeneradores. É evidentemente o tema que tem ocupado espaços em vários debates, em várias palestras, por conta de haver informações, e são, obviamente, informações verídicas, confiáveis, informando que o nosso planeta está num processo de transformação gradual. Esse processo é lento, é gradual, e que está, não se sabe quando, em vias de atingir essa categoria. Ele vai ser elevado, vai sair dessa categoria de mundo de provas e expiações e vai, então, estar aí, com a graça de Deus, para a categoria dos mundos de regeneração. E qual é a característica dos mundos de regeneração? Kardec nos informa que a característica fundamental desses mundos de regeneração não é que o mal não existirá. Vai existir, mas não nessa intensidade, não nessa exponencialidade que nós vemos diariamente aqui na Terra. O que vai, ou o que caracteriza esses mundos regeneradores é a preocupação dos seus habitantes com o bem comum. De modo que o orgulho, o ciúme, o egoísmo, a cupidez, a ambição desmedida, a avareza, constituir-se-ão em situações que ficaram lá nos mundos de provas e expiações. Então, esses vícios, essas imperfeições da alma humana não terão, nesses mundos de regeneração, essa fluência como nós vemos aqui nesse nosso mundo de provas e expiações, que é a Terra. Lá não vai existir isso. Não quer significar que é um mundo absolutamente imune a determinados movimentos, vez ou outra, de conflitos e dificuldades. O próprio Santo Agostinho, que ali nas instruções dadas pelos Espíritos, também no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1862, ele psicografou a mensagem, deu aí, que compõe esse capítulo 3, instruções dadas pelos Espíritos, e ele tangencia esse assunto e nos explica qual efetivamente é as características básicas desses mundos de regeneração, esses mundos regeneradores. Ele, obviamente, reforça isso que nós estamos falando, que não é um mundo perfeito, não é um mundo ditoso, porque aí vem uma outra categoria de mundo acima dos mundos regeneradores, que são os mundos ditosos, onde o bem, diz Kardec, e também nessa mensagem de Santo Agostinho, psicografada em 1862, ele nos mostra que nesses mundos ditosos ocorre aí um sobrepujamento do bem sobre o mal. O mal ali não tem espaço algum. Enquanto no mundo precedente, que é os regeneradores, existe o mal, mas o mal, evidentemente, não vai estar tão à solta,
tão em evidência, tão escandalosamente imponente como nós vemos aqui na atualidade. Os noticiários nos mostram, de forma estarrecedora, que às vezes ficamos até momentaneamente, claro, desanimados em vermos que parece que isso não vai para frente. Parece que o mal, ele sempre vence. Parece que aqueles filmes que nós assistimos ou assistíamos enquanto crianças, ou na atualidade também parece, os filmes que nós assistimos que sempre o bem vencia, na realidade parece que isso não é verdade, porque nós vemos, a impressão às vezes que dá é que o mal está sempre vencendo, mas isso, quer queira, quer não, é uma característica do nosso mundo. É uma característica onde ainda existe o império do mal, das más paixões, daí essa dificuldade. Quando nós estamos vendo que as coisas estão caminhando para um determinado rumo, caminhando para um determinado norte, aí vem um acontecimento e subverte toda essa situação, essa ordem de coisas, e vive nesse clima de instabilidade. Uma hora o bem, na outra hora o mal, e assim sucessivamente, dando a impressão que não vale a pena ser bom. Faz até nos recordarmos de uma frase do grande jurista brasileiro que nós tivemos, na época da República, ali no século XIX para o XX, Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um grande jurista brasileiro que, certa feita, disse o seguinte, aquele tempo, minha gente, disse o seguinte: de tanto ver crescer a pilhagem, a picaretagem, a corrupção, a maldade e os vícios, a desonestidade, vai chegar uma hora que os bons, que os justos, que os honestos sentirão vergonha de se dizerem honestos. Claro que é uma profecia que tem a sua realidade, a sua verdade, naturalmente. Todavia, o que não pode acontecer é que, apesar de nós vermos aí na aparência, ou até mesmo na própria realidade, o mal, às vezes, ganhar expressões de certo valor, nós, os que estamos aí nos esforçando, não podemos, em hipótese alguma, ceder a estas pressões, porque é isso, efetivamente, que o mal quer, que o bem se encolha para que ele possa, então, estar sempre na imponência, na dominância. E, obviamente, a missão do Espiritismo, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, e acreditamos a missão de muitas outras religiões, tem por base, por finalidade, fazer com que o mal diminua e o bem possa estar sempre aí em constante fluência, que ele possa predominar, graças a Deus. Então nós estamos aqui nos mundos ditosos, no qual o bem sobrepuja em absoluto mal. Ali a situação já é de espíritos que estão caminhando para um nível de pureza que aí atingirão as culminâncias do processo finalístico da evolução, que é fazer com que nós atinjamos os píncaros da evolução celeste e cheguemos à etapa dos espíritos puros. Os mundos celestes são ou mundos perfeitos, como o próprio nome diz, perfeitos, os mundos nos quais os espíritos já depuraram toda a ganga de material que outrora se envergava nesses mundos precedentes, mas que agora eles estão num grau de absoluta pureza. São os espíritos puros, e exemplo de espírito puro nós temos o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos vendo, minha gente, mundos inferiores, de provas e expiação, mundos de regeneração, mundos ditosos e, por fim, os mundos celestes. O que nos interessa de perto, como nós havíamos mencionado na abertura dessa nossa fala, é esses mundos de regeneração. A característica marcante, Santo Agostinho, nessa mensagem dada e encartada aí no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá alguns informes das características
desses mundos de regeneração que existem aos milhões aí nesse universo infinito. Mas que a Terra, ela está sofrendo um processo gradual de progressividade, porque Santo Agostinho nos informa que, além dos seres que habitam os mundos, que estão à mercê do processo de evolução, de progresso constante, os mundos também progridem. Por exemplo, ele diz ali, se pudéssemos ter visto a formação, por exemplo, do nosso mundo, que já temos aí notícias através da ciência que explica como que o nosso plano material se formou. Era uma massa incandescente que não tinha condições alguma de propiciar a vida. E com o tempo foi se resfriando, mais um tempo foi surgindo os oceanos, as nuvens, enfim. Então vocês podem ver que ele evoluiu, ele progrediu para chegar no que é hoje. Então, os mundos também passam por um processo de evolução sob o aspecto físico, geográfico. A sua estrutura geográfica, a sua paisagem vai sendo alterada, para melhor, inclusive, na medida que os povos que estão habitando esse plano acabam por também evoluir, como aconteceu com a história do nosso planeta, da evolução do nosso planeta e dos seus habitantes. Agora nós ficamos sempre ali a questionar, mas ouvimos falar tanto sobre esse mundo de regeneração? Aí vem aquela pergunta, quando que isso vai ocorrer? Olha, minha gente, com o devido respeito em relação a companheiros que citam, inclusive, datas, 2057, por exemplo, sem qualquer apelo à crítica, nós estamos fazendo apenas uma observação construtiva, observação esta, que nós vamos fundamentá-la à luz da própria doutrina espírita, buscando esse fundamento sobre essa questão de datas, no sentido de não nos apegarmos a essas datas, tá? De não nos apegarmos a essas datas, porque não é muito interessante, porque nós temos que aguardar que tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Nós, enquanto homens, quando fixamos datas, estamos mostrando ou demonstrando uma atitude de grande ansiedade, típico de nós humanos que trabalhamos com o conceito de imediatidade, temporalidade, enquanto Deus trabalha com o conceito de eternidade. Então Deus, obviamente, não se preocupa com essa questão de datas, porque isso daí é muito relativo. Por que eu falo isso? Porque se nós formos ali, por exemplo, na obra de Kardec, que integra o conjunto das obras básicas, a Gênese, se nós formos ali no capítulo 16, e coincidentemente item 16 desse livro, a Gênese, o que nós vamos observar ali? O capítulo 16 da Gênese, ele trata da teoria da presciência. O que é a teoria da presciência? Explica Kardec que é a possibilidade ou não de se vislumbrar os acontecimentos futuros. É o desvendar do futuro. Essa é a chamada teoria da presciência, estudada aí nesse capítulo 16 da obra A Gênese. Mas justamente nesse item 16, minha gente, nós vemos uma observação extremamente sensata, ponderada, que foi aí registrada pelo próprio codificador, nos mostrando aí um elemento de acautelamento quando se trata de revelação do que vai acontecer no amanhã, ou seja, no futuro. O que isso quer dizer? Kardec diz ali, nesse item 16, do capítulo 16, da obra A Gênese, o seguinte: os espíritos superiores, os espíritos sabidamente superiores,
em hipótese alguma, eles vão fixar datas no que tange aos acontecimentos futuros. Eles não fazem essas projeções estabelecendo datas precisas. Mesmo a pretexto aí de generalização, diz Kardec, mesmo a pretexto de generalizar, eles não vão colocar datas, não vão estabelecer um determinado limite. Por quê? Porque isso causa um clima de instabilidade, um clima de ansiedade. E mesmo porque não é da essência desses espíritos estarem fazendo revelações, especificamente tão particularistas quanto estas, de se fixarem datas. Então Kardec nos diz que os espíritos sabidamente superiores não se prestam a estabelecer que tal ou qual acontecimento dar-se-á em tal ou qual data. Isso está no capítulo 16, item 16 da obra A Gênese. Então, com base nessa informação do próprio codificador, nós, diante da temática que estamos aqui discorrendo acerca dos mundos regeneradores, nós já sabemos de antemão que as datas que se fixam por aí não devem ser levadas lá muito em consideração. De modo que nós não temos que nos preocupar tanto com datas, quando, a bem da verdade, o que nós temos que nos preocupar para que saiamos desse estágio de mundo de provas e expiações em que nos encontramos, é efetivamente a preocupação com a nossa mudança interior. Porque fixam-se datas, por exemplo, que nós vemos aí 2057, as pessoas ficam naquele clima de ansiedade, e não é do feitio da espiritualidade superior estabelecer essas projeções aí certeiras, quando a preocupação, às vezes, estamos deixando escapar do debate o elemento primordial dessa questão de nós sairmos de provas e expiações e um dia chegarmos a um plano de mundos regeneradores. Qual é a questão fundamental do discurso, do debate? Não nos preocuparmos com datas. Nos preocuparmos, sim, com a nossa mudança. Porque projetam-se datas e o que acontece? As pessoas não se modificam. Outrora, vocês hão de se recordar que haviam projetado para dezembro de 2012 um determinado acontecimento, que a partir dali alguma coisa ia acontecer. Ou projetaram-se acontecimentos para julho do ano passado. E o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Então isso causa uma certa perplexidade, causa um certo desvio do foco. Qual é o foco maior? Qual é o foco buscado pela espiritualidade, senão que nós, enquanto encarnados, não nos preocupemos com datas, mas nos preocupemos com o elemento fundamental do ser, que é o nosso progresso, a nossa evolução. Então, se sabemos quais são as características inerentes aos habitantes dos mundos de regeneração, que é a superação das imperfeições relacionadas ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, à inveja, ao ciúme, por que não começarmos a partir de já a estabelecermos um trabalho árduo, porque não é fácil. Esses vícios, muitas das vezes, falam mais alto em nossa estrutura psicológica. Então, ao invés de ficar nos preocupando com datas que em tal ano o mundo vai chegar a um plano de regeneração, se é que vai chegar, não há certeza em absolutamente nada, porque o amanhã pertence a Deus, o hoje é nosso, e o amanhã, então, está nas mãos de Deus. Então, qual é o foco, qual é o objetivo maior do nosso discurso? Da nossa preocupação? Não é com datas, obviamente, é com a nossa regeneração individual.
Porque se as criaturas se regenerarem, vocês concordam que o mundo vai acompanhar a evolução do ser? O mundo é o reflexo de cada um de nós. Se o mundo ao qual nós estamos habitando é de provas e expiações, cuja característica fundamental é o predomínio do mal, por quê? Porque nós somos maus. Agora, se cada um estabelecer, sem entrar num processo utópico, mas vamos dizer lá, se cada um estabelecer um programa de regeneração individual, num esforço diário, para tornar-se menos violento, menos ciumento, menos orgulhoso, menos vaidoso, menos avarento, ora, o que vai acontecer? O mundo vai refletir o que nós estamos nos regenerando, porque o mundo à nossa volta nada mais é do que uma projeção de nós mesmos. O mundo é um espelho de cada um de nós. Então, se esse mundo ao qual nós fazemos parte é mundo de provas e expiações, e a característica é porque os seus habitantes são maus, é porque ainda nós somos maus. Essa é a projeção que nós estamos realizando, então dando essa roupagem a esse planeta Terra de um mundo de provas e expiações, porque nós somos maus, imperfeitos, ciumentos, orgulhosos, egoístas, avarentos. Agora, se cada qual, ao invés de se preocupar com datas, começasse a se preocupar efetivamente com a mudança, com a nossa regeneração interior, essa regeneração interior vai exteriorizar-se. Foi isso exatamente que Jesus quis nos dizer à sua época, ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, cujo título ali está inscrito Princípio das Dores. Muitas pessoas observam essa narrativa de Jesus, esse vaticínio, ou seja, essa profecia. Ele fez uma profecia, dizendo que o princípio das dores iria ter início com guerras ou rumores de guerras, terremotos, nação contra nação, pai contra filho, iniquidades e muito mais. Jesus disse, esse é o princípio das dores, para que dessem os primeiros sinais de que o mundo iria acabar. Obviamente, nós temos que fazer uma interpretação, conforme nos ensinou o apóstolo Tiago, quando dissera, não vos apegueis à letra que mata, mas ao espírito que vivifica. Significando, portanto, que quando Jesus estabeleceu aí em Mateus 24, sobre a questão do princípio das dores, esses acontecimentos que iriam sinalizar o fim do mundo, obviamente não é o mundo enquanto planeta, obviamente não é o mundo enquanto aspecto geográfico ou geológico. Claro que Jesus, naturalmente, estava se referindo ao fim de uma época. Assim como a história divide os acontecimentos humanos na pré-história, na antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e assim por diante. Não tem essas divisões? Então, se pegarmos essa escala, desde quando o mundo teve seu início, desde a pré-história até a antiguidade, assim sucessivamente, até os dias de hoje, nós vamos ver que cada fase do mundo teve uma era, um tempo de existência, e aquilo acabou. Já é um mundo sepultado, um mundo antigo, um mundo que já está na história. Então, quando Jesus disse aí sobre essa situação de que o fim do mundo, e ele não estabeleceu datas, isso que é mais importante que nós nos fixemos. Ele não projetou datas. Lá no século X, Y, Z, lá no ano tal, ou quando tiver o mundo em tal ou qual circunstância. Não. Essa não é a preocupação, obviamente. Mas ele só
assinalou quais seriam os sinais. E um dos sinais que nós temos na atualidade, inclusive, se formos ali no capítulo 18 da Gênese, Kardec, ele nos mostra aí, através de um estudo aprofundado, sobre a fala de Nosso Senhor, que significa isso que nós estamos informando, tratar-se, a fala de Jesus, a essa ruptura com uma determinada ordem de situação, um determinado tipo de mundo. Então nós estamos para deixar esse mundo velho, uma fase, uma era, uma época para trás, para que possamos então, aos poucos, isso é de forma suave, não é abrupta essa mudança, como se estabelecer uma data, a partir daqui vai ser mundo de regeneração, isso é uma coisa abrupta. Contraria frontalmente o que Kardec nos ensina no capítulo 18 da Gênese, que diz que a mudança é imperceptível, a mudança é lenta, já está se processando. Desde quando? Desde o ano passado? Não, desde há muito tempo. Kardec, ao seu tempo, quando ele publicou a Gênese, lá no século XIX, nesse capítulo 18, ele já diz, nós já estamos entrando na era da transformação, para a renovação da humanidade, para a renovação de costumes, ideias e outras coisas mais. Então, já no século XIX, ele estava dizendo que o mundo já estava entrando num processo de transformação para caminhar para um plano de regeneração. Olhem só, começou praticamente a partir de lá, porque se vocês pegarem o capítulo 18 da Gênesis, Kardec fala, é a partir dessa era que nós estamos, desse momento atual, presente, ou seja, século XIX lá, que já estamos atravessando os finais, os sinais dos tempos, os princípios da dores anunciados por Jesus, lá no Evangelho de Mateus, do capítulo 24. Então, Kardec nos diz que começou com vários acontecimentos, com várias transformações. O que nós tivemos no século passado, século XX? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E outra coisa curiosa, por mais duros que sejam esses acontecimentos, como na atualidade nós temos o Covid, essa pandemia, e nesse capítulo 18 da Gênese, Kardec fala o quê? Ele fala que quando a mudança vai atingir um grau de intensidade tal, de profundidade, a ocorrência não é parcial, não é localizada. E o que nós estamos vendo com essa pandemia, ela é generalizada, ela se globalizou. O planeta Terra todinho está à mercê dessa situação, desse vírus, dessa pandemia. E aí, nesse capítulo 18 da Gênesis, Kardec diz o quê? Que quando os acontecimentos têm um caráter, uma conotação generalizada, mundial, globalizada, como é a que nós estamos vendo agora com o Covid, ele diz que o processo de ingresso desse mundo velho para um mundo novo, que seria o mundo de regeneração, está aí acontecendo de uma forma relativamente acelerada, porque isso tem um caráter mundial, a partir, inclusive, de vários espíritos com os quais nós sentimos muito a saída desses nossos irmãos que partem para o plano maior da vida. Mas isso está na ordem dos acontecimentos, que a espiritualidade naturalmente está se mobilizando constantemente para fazer com que nós pensemos melhor, reflitamos melhor. E diz Kardec no capítulo 18 da Gênese que esses acontecimentos aos quais nós estamos vivendo hoje, ele tem um caráter de, ou a finalidade em promover em nós uma reflexão, uma autoanálise. Por quê? O que essa pandemia tem nos mostrado? Tem nos mostrado duramente que a vida ela é muito fugaz. Ela tem nos mostrado que num determinado momento nós podemos estar com os nossos entes amados e no outro momento eles podem, ou nós talvez poderemos não estar mais aqui. Quem dos que estão aí nos assistindo não tem um conhecido, um parente, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, enfim, quem não tem
um conhecido que, infelizmente, foi tangenciado por esse vírus letal e terrível. Ou seja, que quem não conhece alguém que já morreu por conta, desencarnou por conta desse vírus? Eu, você, vocês, todos nós temos aí conhecimento de uma outra pessoa próxima ou não muito distante de nós que partiu em consequência desse vírus. Então, a situação está numa generalidade tal que nós temos que entrar num processo de autoanálise, de reflexão. Essa circunstância, como a qualquer momento, cada um de nós, sem neuroses, sem entrarmos em pânico, porque isso daí é problemático, o medo paralisa a alma e cria uma série de problemas, ansiedade, aflição, angústia, melancolia, até mesmo a depressão, como tem acontecido constantemente, nós temos visto muitas pessoas, inclusive em função do pânico, do desespero, do medo de se contaminarem, acabam entrando numa neurose, num desespero, numa angústia e até mesmo numa depressão complicada. Então, não nos assustemos. Essa pandemia, obviamente, veio para fazer com que, aos poucos, nós ingressemos, já entremos aí na reta, rumo ao mundo de regeneração, aos mundos regeneradores. Sem, obviamente, preocupação com datas, porque, que não disse para vocês, disseram que em dezembro teria um acontecimento X. E aí, nós estamos aqui, há quase 9 anos transcorridos, e não aconteceu absolutamente nada, conforme estavam aí propalando aos 4 ventos. Falaram também que em julho do ano passado ia ter um acontecimento X aí. E nós já estamos há 1 ano, praticamente, dessas informações, e não aconteceu absolutamente nada, porque a pandemia veio em março do ano passado. Então, minha gente, não nos preocupemos com datas, nos preocupemos, sim, com o aspecto maior e finalístico que é a espiritualidade. Espero que cada um de nós alcancemos nesse processo, que é refletirmos melhor, porque, conforme eu disse, se a qualquer momento, tanto eu quanto meus entes amados, eventualmente, possam estar à mercê dessa terrível infecção viral, e de repente, hoje nós estamos aqui, amanhã já não estamos mais, isso nos mostra uma necessidade de reflexão, e não somente de reflexão, mas de protagonização no que diz respeito ao aspecto de nossa evolução, que nós temos que trabalhar muito pela nossa evolução, porque se sabemos que a vida é tão sensível quanto essa doença está nos mostrando, significa que queiramos que assim não seja, mas se for, e daí? O que temos que fazer se não entrarmos nessa onda de transformação, se acaso isso vier a nos tangenciar? Então, o que isso quer mostrar para nós? Que se a vida é tão sensível quanto de fato ela é, que pode ser aí, em dado instante, a vida física destruída por um agente patogênico invisível, microscópico, nos mostra, portanto, que nós temos que estar sempre preparados, e nos preparando sempre, não para o desencarne, nos preparando sob o aspecto de nossa evolução, de nossa moralização, de nos transformarmos de espíritos ciumentos, orgulhosos, presunçosos, vaidosos, egoístas, para espíritos melhorados, porque a qualquer momento pode ser que isso, sem neurose, é claro, pode ser que isso de repente nos pegue. E aí? Seremos pegos sem o preparo devido? Então, é isso o que a espiritualidade quer que nós entendamos. Minha gente, primeiro, não nos alarmemos. Segundo, reflitamos o que esse acontecimento espera de cada um de nós. E o que é? O desenvolvimento de nossas virtudes, de nossas potencialidades, o desenvolvimento de nossa solidariedade, de nossa humildade, de nossa paciência, de nosso amor, de nossa tolerância, de nossa compreensão, de nossa honestidade, de nossa fidelidade. Então, são esses elementos que devem entrar no cômputo de nossas preocupações. Diante desse fenômeno que a vida está nos mostrando, um fenômeno nunca visto
que tomou proporções globalizadas, onde não tem um único rincão deste planeta Terra, um único setor, um único plano que não esteja à mercê dessa pandemia. Alcançou tudo e a todos, mostrando-nos, portanto, refletindo com Kardec, no capítulo 18 da Gênesis, da imprescindibilidade, da necessidade dessa mudança, dessa ruptura com o mundo velho, para que entremos aí no norte e alcancemos, quando assim Deus o permitir, primeiro Deus o permitir, ingressemos nessa nova ordem de plano que tanto estamos aguardando, que é esse plano ou mundo de regeneração, que pode ser que, de repente, que nós que estamos aqui hoje nem vejamos, talvez, essa mudança. Por quê? Repito, com base em Kardec, capítulo 18 da obra Gênesis, é um processo suave, sutil, com acontecimentos que sacodem, sacolejam todo mundo, seja de forma parcial ou de forma globalizada, como é o que está acontecendo na atual realidade que nós estamos aí, então, observando. Então, minha gente, não fiquemos neuróticos, confiemos em Deus, oremos muito, porque a oração faz luz e nos acalma dessas preocupações. Nós temos que nos cuidar, sem dúvida alguma. Veio também essa pandemia para nos mostrar que, como nós somos muito sensíveis, fisicamente falando, nós temos que mudar os nossos hábitos. Romper com esses hábitos viciosos que muitas das vezes acabam depauperando a nossa saúde física. E, em paralelo, obviamente, nós temos que cuidar da nossa saúde espiritual, da nossa higiene mental, da nossa espiritualização, através, naturalmente, aí, do exercício das virtudes, do exercício dessas qualidades as quais nós temos, e a meta para a qual nós viemos ao mundo é essa, desenvolver essas nossas qualidades, aumentar a nossa percepção, a nossa bondade, o nosso amor, a nossa espiritualidade, enfim. Então, não nos desesperemos, tudo está sob o controle de Deus. Jesus havia prenunciado, mas não quer dizer que estaremos à mercê, sem proteção alguma, sem auxílio da espiritualidade, porque o próprio codificador diz aí, no capítulo 18 da Gênesis, que todas as influências que ocorrem aqui no mundo material, sem dúvida alguma, pelo princípio da interdependência entre o mundo físico e o mundo extrafísico ou espiritual, tudo que se passa aqui projeta-se no mundo astral. E, naturalmente, os espíritos estão aí apostos há muito tempo, nos auxiliando, nos cuidando, nos dando todo aquele aconchego, aquele carinho, aquela proteção que tanto nós estamos aí almejando. O importante, repito, é não entrarmos numa neurose, é não nos desesperarmos, é não deixarmos que o medo paralise as nossas conquistas, as nossas realizações, e vamos, obviamente, manter sempre a cautela, a calma, a fé, vamos fazer uma viagem introspectiva através dos processos de meditação que nos permita entrarmos em sintonia com as esferas superiores, a fim de bebericarmos destas fontes superiores, desse maná celeste, da consolação, do revigoramento espiritual, da reenergização, do fortalecimento, para que nós possamos vencer essa fase, essa etapa que é naturalmente transitória. Assim, portanto, nós agradecemos a atenção de todos, a atenção de todas, pedimos a nosso Senhor Jesus Cristo que abençoe a cada um de vocês, que compareça às suas casas, aos seus lares, com a sua presença maravilhosa por intermédio dos espíritos de luz, os médicos do espaço, os médicos do além, na casa de cada um de vocês, a fim de que vocês sejam abençoados, fortalecidos, a fim de que ganhemos uma blindagem contra todas essas situações, essas chuvas e trovoadas de adversidades, e consigamos vencer, chegar lá no apogeu e podermos então desfrutarmos dessa possibilidade que um dia esse mundo físico transformar-se-á de mundo de provas e expiações para um mundo regenerador. Que Deus nos abençoe, muito obrigado a todos, um forte abraço e até um próximo encontro. Jesus nos ampare.